Olá, professora Vanessa Castro. Na aula de hoje vamos estudar os pronomes demonstrativos este, esse e aquele. Mas o que são pronomes demonstrativos? Vamos à definição? São palavras que acompanham ou substituem o substantivo, situando seres e objetos no espaço e no tempo, e servem ainda para fazer referências no interior de um texto. Em outras palavras, turma, os pronomes demonstrativos, como o próprio nome diz, eles servem para demonstrar a posição dos seres, dos objetos e etc. em relação ao falante. Ok? Vamos ver o primeiro caso. Quando queremos situar um objeto em relação ao espaço, observamos a proximidade entre esse objeto e o falante. Onde é que está o objeto? Está próximo do falante? É isso que nós vamos observar. Objetos e seres em relação ao espaço. Quando eu uso este, eu vou usar o pronome demonstrativo este quando o objeto estiver próximo ao falante. Vejamos no exemplo. Esta flor é para você. Observe que a flor está bem próxima do falante, ela está na mão do falante. Então, eu uso esta flor, ok? Quando eu vou usar o pronome esse? Usamos o pronome esse quando o objeto estiver mais próximo do ouvinte do que do falante, ou seja, quando o objeto estiver um pouquinho distante de quem está falando. Vejamos aí no exemplo. Essa blusa é nova? Observe que o rapaz é o falante e ele está um pouquinho distante do objeto que é a blusa. Então, por isso que ele usou essa blusa, ok? O próximo pronome é aquele. Usamos o pronome aquele quando nos referimos a objetos ou seres que estão bem longe do falante. Observem. Aqueles restaurantes são novos, aquelas casas também. Observe que restaurantes e casas são elementos que estão bem longe da pessoa que está falando. Então, resumindo, eu uso este quando o objeto estiver próximo de quem está falando, eu uso esse quando o objeto estiver um pouquinho distante de quem está falando, e eu uso aquele para situar um objeto que está bem longe da pessoa que está falando. Concluímos assim o primeiro caso. Vamos passar para o segundo. O segundo caso diz respeito ao uso do pronome demonstrativo para situar o falante em relação ao tempo, em relação ao momento da sua fala. Então, quando eu vou usar o pronome demonstrativo este para situar o falante em relação ao momento em que ele fala? Eu uso este quando me refiro ao presente, momento atual da fala. Observem, um ano como este em que estamos será inesquecível. Eu usei o pronome este porque eu estou me referindo ao momento presente, ao momento atual, este ano. Quando eu uso esse para situar o falante no tempo? Quando me refiro ao passado ou ao futuro, mas que não está muito distante do momento da fala. Está um pouquinho distante, mas não muito do momento em que se fala. Então, vamos ver o exemplo. Esse ano que está para começar terá boas surpresas. Observem que eu usei esse. O ano que vai começar, ele não está muito longe, ele está um pouquinho distante, mas não muito longe. Então, eu usei esse. Vamos falar agora sobre o pronome aquele. Eu uso o pronome aquele para indicar um passado ou um futuro, mas que está bem distante do momento da fala. Vejamos. Aqueles primeiros anos da minha infância estão marcados na memória. Ou seja, os primeiros anos da infância do falante estão bem longe, né? Um momento passado que já está bem distante. Então, eu usei o pronome aqueles. Vamos passar agora para o terceiro e último caso. No terceiro caso,
falaremos sobre o uso dos pronomes para fazer referências a objetos e seres dentro de um contexto textual. Vejamos, eu uso o pronome este para indicar a informação que foi dada por último, ou o objeto ou o ser que foi citado por último. Vamos observar no exemplo. Detesto chá e café. Este é amargo demais. O pronome este se refere ao café, que é o último elemento citado aí na nossa primeira oração. Quando eu devo usar o pronome esse? Eu uso o pronome esse para indicar uma informação que já foi dada. Vejamos no exemplo. Ver de novo a garota dos meus sonhos. Esse é o meu desejo. O pronome esse está se referindo a ver de novo, ou seja, está se referindo a uma informação que já foi dada. Passaremos agora para o pronome aquele. Eu uso aquele para indicar a informação que foi citada primeiro. Lembrem que este é usado para informações citadas por último e aquele para informações que foram citadas primeiro. Então, vamos ver no exemplo. Pão e macarrão levam praticamente os mesmos ingredientes. Aquele fermenta, este não. Observe que aquele se refere ao primeiro elemento citado, a primeira informação que foi dada. E o este se refere a macarrão, que é o último elemento citado aí nesta primeira oração. Espero que tenham compreendido. Caso seja necessário, assistam ao vídeo novamente. Quero ver se você entendeu. Agora responda. Tracinho é o dinheiro que possuo na minha carteira. Vamos completar com o pronome esse ou com o pronome este? Vamos lá? Qual é a sua resposta? Acertou quem escolheu o pronome este, porque o dinheiro é do falante. Provavelmente o falante está segurando a carteira. O dinheiro está bem próximo do falante. Então, a oração fica da seguinte forma: este é o dinheiro que possuo na minha carteira. Muito bem, meus queridos, eu quero que vocês abram o livro de português, nas páginas 98 e 99. Quero que vocês façam a leitura do conteúdo que eu acabei de explicar e depois copiem e respondam no caderno de vocês as questões 1 e 2 que estão também nessas páginas. Não esqueçam do cabeçalho e principalmente de numerar a atividade, que no caso é a atividade de número 47. Bons estudos e até a próxima aula.